Carolina. Meu nome é João. Nosso grupo também é composto pelo Rafael e pelo Thiago, que no momento estão em isolamento e não puderam comparecer. Somos estudantes de terceiro ano do novo ensino médio da Escola de Educação Básica Professor José Duarte Magalhães, situado na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. A coorientadora do nosso projeto é a professora mestra Catiane Rodrigues. Nosso projeto consiste basicamente na análise comparativa de agrotóxico em alimentos. Tendo em vista a realidade mundial, nota-se uma dependência acerca da exportação de alimentos, os quais a sociedade desconhece o seu real processamento. Essa necessidade faz com que a produção seja em escalas cada vez maiores e o uso indiscriminado de agrotóxicos seja cada vez mais recorrente. Além disso, o Brasil acaba sendo um dos maiores exportadores agrícolas do mundo inteiro e, consequentemente, a sua população é a que mais sofre com o uso indiscriminado de agrotóxicos nos alimentos que consome diariamente. Agrotóxicos são compostos orgânicos que fazem parte de uma classe de substâncias químicas que são altamente tóxicas tanto para o organismo humano quanto para o meio ambiente. Por conta disso, se faz necessário um estudo aprofundado das consequências que o agrotóxico pode trazer não só no organismo humano, mas também na própria fruta. Temos como objetivo geral deste trabalho identificar, através de testes laboratoriais, as diferenças entre frutas com agrotóxicos e sem agrotóxicos, bem como definir as diferenças físicas existentes, observar as características dos líquidos extraídos em extração de DNA e pectina, verificar se as frutas cultivadas com agrotóxicos possuem menos vitamina C do que as demais, analisar as diferenças entre o pH das frutas com agrotóxicos e sem agrotóxicos, observar o tempo de oxidação entre essas frutas e além de alertar a sociedade que o uso indiscriminado de agrotóxicos podem causar no organismo humano. E a metodologia que nós usamos para alcançar os objetivos propostos foi baseada numa série de experimentos laboratoriais aos quais nós utilizamos frutas com e sem agrotóxicos. Nesses experimentos, nós utilizamos banana, laranja, goiaba, tomate, tangerina, limão e uma raiz ou legume, que é a cenoura. O primeiro experimento que nós realizamos foi a extração de DNA e de pectina. Inicia esse processo macerando a fruta, no caso a primeira fruta que a gente utilizou foi a banana, e deixando ela bem amassada e homogênea. A partir disso, envolvemos, no caso, uma substância formada por 150 ml de água, 3 colheres de detergente e 1 colher de chá de sal. Nessa mistura, o detergente é responsável por quebrar a membrana plasmática da célula da fruta e liberar todo o material genético que está presente dentro dessa célula. Misturamos essa mistura do detergente junto da parte amassada do alimento e deixamos de molho por cerca de 2 minutos. Então nós filtramos essa parte e adicionamos 100 ml de álcool gelado a cerca de 13 graus Celsius. Esse álcool gelado vai fazer com que o DNA apareça em uma espécie de nuvem branca no líquido e também vai nos permitir ver a pectina. A pectina é uma fibra importantíssima para o organismo humano e ela é responsável por nos nutrir com vitaminas e outros nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. A fruta que mais tiver a presença de pectina, consequentemente, vai ser a mais saudável. E no padrão das extrações que nós encontramos mais DNA presente nas frutas com agrotóxicos do que nas frutas orgânicas. Em contrapartida, nós encontramos mais pectina nos alimentos orgânicos do que na extração dos alimentos com agrotóxico. E foram as diferenças que a gente estabeleceu, sem contar as cores, que tem uma característica bem distinta uma da outra de alimento para alimento, sendo que a única diferença entre eles é a presença ou não de agrotóxicos. E essa aqui é a nuvem bem visível de DNA numa banana com agrotóxico. E aqui por cima fica a pectina. E após essa extração, nós também filtramos o DNA e a pectina em si dos alimentos e pesamos ele. É bem evidente que ficaram cores bem distintas entre a banana com agrotóxico e a banana sem o agrotóxico. Nessa pesagem, a gente encontrou um padrão onde a fruta orgânica ela sempre obteve mais peso por conta da maior quantidade de pectina do que a fruta com agrotóxico. Em seguida, nós também fizemos a quantificação de vitamina C nas frutas que nós utilizamos que realmente continham vitamina C. Nós fizemos esse processo utilizando 40 mg de amido de milho e 200 ml de água. Nós misturamos essas substâncias e separamos elas em frasquinhos contendo 40 ml desse líquido em cada um. A partir disso, nós extraímos 10 ml do suco de cada uma das frutas com e sem agrotóxico e adicionamos em frascos separados para cada uma. Com isso, nós misturamos e adicionamos algumas gotas de iodo com corante roxo. A partir disso, a expectativa era que o líquido ficasse colorido, porque é um corante. Porém, o que aconteceu foi justamente o contrário. O líquido permaneceu esbranquiçado. Isso se deve por conta de que a vitamina C é um agente antioxidante e impede que o líquido fique colorido com a adição do corante. Então, nós adicionamos mais e mais gotas de iodo até que o líquido ficasse totalmente colorido. E por conta disso, a gente consegue definir qual que tem mais e qual que tem menos vitamina C, a partir das gotas de iodo que a gente coloca no frasco. Aqui nós temos um exemplo dessa quantificação,
onde nós usamos a tangerina com, sem e o suquinho de pacotinho de tangerina, que, por incrível que pareça, obteve mais vitamina C do que a própria fruta orgânica. Isso foi notável também nos experimentos das outras frutas com agrotóxicos. Em todos os casos, as frutas com agrotóxicos apresentaram mais vitamina C do que as frutas orgânicas. Isso foi um resultado surpreendente, só que pesquisamos a fundo e descobrimos que a vitamina C, como um agente antioxidante, ela reage de certa forma com o agrotóxico e isso pode ocasionar um aumento da sua vitamina C. Porém, também pode ter uma adição de uma vitamina C artificial na hora da produção da fruta, como acontece nos suquinhos de pacote artificiais. Se seguirmos essa lógica, as frutas orgânicas ainda assim continuam sendo mais saudáveis e têm uma vitamina C realmente natural e pura, diferente das frutas com agrotóxicos. Além dos experimentos já citados, fizemos mais 2 testes. Um deles consiste na análise de pH. O pH define quanto uma substância é ácida, o nível dessa acidez. Nesse caso, a substância seria o suco extraído das frutas, tanto as frutas com agrotóxico quanto as frutas sem agrotóxicos, já que o nosso objetivo é fazer essa comparação. Inicialmente fizemos de uma forma mais caseira, onde basicamente é ferver o repolho roxo, pegar uma amostra do suco das nossas frutas, misturar e com base na coloração dessa amostra você diz o nível de acidez daquela substância. Entretanto, para uma melhor quantificação e para realizar esse comparativo, utilizamos o pH-metro. O pH-metro é o dispositivo próprio para medir o pH de uma substância. Como mostrado nesse caso aqui, a cenoura sem agrotóxico, ela tem um pH muito mais neutro do que a cenoura com agrotóxico. Bem como o resultado que também obtemos com as outras frutas e estabelecemos esse padrão. As frutas com agrotóxicos, elas possuem uma maior acidez em comparação com as frutas sem agrotóxico. E além do processo de análise de pH, fizemos também um processo de oxidação. Observamos durante cerca de 2 semanas esses alimentos oxidando, ou seja, esses alimentos apodrecendo, e estabelecemos que as frutas sem agrotóxicos, as frutas orgânicas, elas apodrecem muito mais rápido do que as frutas com agrotóxicos. E foi uma diferença absurda, porque as frutas sem agrotóxicos, no segundo dia, elas já estavam completamente podres, enquanto as frutas de mercado, as frutas com agrotóxicos, elas só foram começar a oxidar, ou seja, começar a apodrecer, na segunda semana. Isso se dá por conta também dos conservantes presentes lá na hora da produção das frutas com agrotóxicos. Alguns exemplos dessas frutas, sendo uma laranja sem agrotóxico e outra com agrotóxico. Notem como a laranja sem agrotóxico está bem mais atacada pelos fungos do que a com agrotóxico. E a partir disso, a gente pode definir que realmente as frutas orgânicas elas são mais saudáveis para o nosso consumo e como perspectivas futuras. Nós buscaremos criar uma espécie de fita que mede a quantidade de agrotóxico presente numa fruta, ou em um legume, ou em qualquer tipo de alimento, e também definir melhor as ações que os agrotóxicos causam na saúde humana. É isso e muito obrigado pela sua atenção.